2 Coríntios 12, 7 diz assim, nós vamos ler até o versículo 10. Diz assim o texto: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Eu vou repetir. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Nos ajuda. Queremos aprender. Espírito Santo, tens liberdade no nosso meio. Flua. Espírito Santo, nos convença. Espírito Santo, queremos sair daqui com um direcionamento, entendendo o que Deus tem falado. Usa, Senhor, a minha vida para transmitir a sua mensagem. Eu não estou falando a minha mensagem, não estou dizendo o que eu penso, não estou falando de uma filosofia, não estou falando, citando algum doutor. Eu estou transmitindo a sua palavra, Deus. Então eu te peço da sua ajuda, porque eu sou limitado e eu careço da sua ajuda. Tu és o nosso pastor. Esse é o seu povo, esse é o seu rebanho. Essas são as suas ovelhas. Por isso eu te peço, Espírito Santo, alimente as suas ovelhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem ficar à vontade. 2 Coríntios 12, 7 até o 10. Essa é a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E ele começa dizendo sobre as revelações que ele teve, sobre como Deus estava usando, sobre como Deus estava falando com ele, e sobre as revelações que ele tinha acerca das coisas de Deus. Então ele diz que para que ele não se exaltasse, por causa da grandeza das revelações, foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, pronto para atormentá-lo. Algumas versões dizem para esbofeteá-lo. E a Bíblia vai dizer que ele orou a Deus, e não orou apenas uma vez, ele orou 3 vezes. É interessante que a NVI ela dá ênfase nessa oração, roguei, porque o que é o rogar? O rogar é uma oração intensa, é uma oração não apenas de palavras, mas com lágrimas, com quebrantamento, se prostrando diante de Deus. E a Bíblia diz que 3 vezes ele rogou. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Então o apóstolo está orando a Deus acerca do espinho que está na carne dele. E Deus responde à oração dele. Mas Deus não responde como ele queria. E é isso que nós precisamos entender como cristãos. Às vezes nós oramos a Deus, esperamos de Deus uma resposta, e Deus fica em silêncio, e a gente não entende que o silêncio de Deus também é uma resposta. Então Deus respondeu a Paulo, e Deus disse a ele: Paulo, a minha graça é suficiente
você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o apóstolo chega a uma conclusão, e a conclusão que ele chega é, versículo 9, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, a parte B: eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E ele conclui dizendo o que eu acho fantástico e que é confrontador para nós cristãos. Ele conclui dizendo assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me. O que é regozijar? Regozijar é se alegrar. Então o apóstolo está falando que ele se alegra nas fraquezas. O apóstolo está falando que ele se alegra nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Só quem tem um relacionamento verdadeiro com Deus pode viver esse estilo de vida. Parece que o apóstolo Paulo entendeu o que significava o poder de Deus sobre a sua vida. Eu me lembro quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos e Pedro disse: não, o Senhor não vai lavar. Imagina que eu vou deixar o meu mestre lavar o meu pé. E Jesus disse: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então Pedro dá uma resposta que eu acho fantástica. Pedro diz: então não lave apenas o meu pé, me lave por inteiro. Parece que alguém entendeu. Parece que Pedro entendeu, parece que Paulo também entendeu. E Deus disse a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo passa a olhar para a fraqueza de um modo diferente. Então Paulo passa a olhar para os insultos de uma maneira diferente. Ele tem uma nova perspectiva sobre as necessidades, sobre as perseguições, sobre as angústias. E diz o texto que agora ele se alegra, porque ele entendeu. E ele conclui dizendo: quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. O título da nossa mensagem de hoje é A Força do Fraco. A força do fraco. Sabe, às vezes Deus nos leva ou permite situações nas nossas vidas que fará com que Ele seja a única alternativa, que fará com que Ele seja a única resposta. Foi assim com Pedro. Quando Pedro estava afundando, ele não tinha outra alternativa a não ser clamar por Jesus. Foi assim com a prostituta, quando ela estava sendo julgada e os homens estavam prestes a apedrejá-la. Ela não tinha outra alternativa a não ser Jesus. Foi assim com Daniel e seus amigos. Eles não tinham outra alternativa a não ser Deus. Então me parece que de vez em quando Deus permite algumas situações nas nossas vidas para que Ele possa se revelar a nós. Porque quando tudo está bom, quando tudo está perfeito, nós pouco lembramos de Deus. Porque Deus, irmãos, espera de nós mais do que eu sou grato a Deus, mais do que essa frase, sou grato a Deus. Deus espera de nós intimidade, Deus espera de nós relacionamento. O verdadeiro grato a Deus é aquele que se relaciona com Deus.
Então me parece que Deus permite algumas situações das nossas vidas, situações difíceis, porque Ele quer chamar a nossa atenção. Você consegue conceber essa ideia? Deus querendo chamar a nossa atenção, parece até uma heresia isso que eu estou falando. Mas a Bíblia vai dizer que havia um cego de nascença. Então os discípulos questionaram quem pecou, ele ou os pais? E a Bíblia diz, ninguém. Jesus disse, mas foi para que a glória se manifestasse. Existe um propósito de Deus na sua dor, existe um propósito de Deus no seu sofrimento, existe um propósito de Deus naquilo que está te afligindo. Existe um propósito de Deus. Eu tenho ministrado aqui nessa casa esses dias muito sobre isso, sobre o que Deus quer fazer conosco, sobre enxergar Deus em meio à tempestade. Sabe, irmãos, o amor de Deus não é revelado somente em meio às bênçãos. Nós achamos que Deus nos ama apenas quando estamos sendo abençoados, apenas quando tudo dá certo, o trabalho está dando certo, aqui em casa está tudo beleza, na igreja está ótimo, a minha vida está legal, a minha saúde está boa. Então isso significa que Deus me ama, tá? Mas e quando as coisas não estiverem boas? Significa que Deus esqueceu de você, que Deus deixou de te amar? Sabe, irmãos, eu quero que vocês entendam algo. O amor de Deus também é revelado em meio a disciplinas. Glória a Deus por esse amor. O amor de Deus também é revelado em meio às disciplinas. Provérbios 3:12. Provérbios 3:12. Abre a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 3:12 diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Pois o Senhor disciplina a quem ama. Amém? Hebreus 12:6. Hebreus 12:6, presta atenção aqui. Hebreus 12:6 diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga. Repete comigo, castiga. Castiga. Repete comigo de novo, castiga. Castiga. Castiga todo aquele a quem aceita como filho. E o texto continua: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Hebreus 12:11. Hebreus 12:11. Presta atenção nisso. Repete comigo, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Não sou eu não estou citando um autor, eu não estou citando um filósofo do momento, eu estou lendo a Bíblia.
sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Por mais tenso que seja o momento, não significa que Deus não está com você. Lembre-se, Daniel orou. E só depois de 21 dias é que ele teve a resposta. Não é que não tinha a resposta. A Bíblia vai dizer, Daniel 10:12. Diz assim, vamos ler. Daniel 10:12. E ele prosseguiu. Quem está falando? O anjo. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Desde quando? Desde o primeiro dia. E eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia lhe resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar, foi a resposta de Daniel. Mas entenda algo, Daniel orou. E quando Daniel orou, diz o texto, suas palavras foram ouvidas, desde o primeiro dia. Mas a resposta à oração que Daniel fez chegou 21 dias depois, porque houve luta. O anjo que traria a resposta foi impedido pelo príncipe da Pérsia, uma potestade demoníaca. Até que Miguel veio ao socorro. É interessante pensar nisso, né? É interessante pensar que existe uma luta espiritual até para nós termos respostas de Deus nas nossas vidas. Você consegue conceber essa ideia? Que neste momento existem anjos e demônios brigando, lutando, para que você não receba a resposta de Deus pelas suas orações? Mas não é porque você não recebeu ainda que significa que ela não saiu do céu. Não é porque você ainda não recebeu a resposta de Deus que significa que Deus não te respondeu. Então, irmãos, por mais tenso que seja o momento, não significa que Deus não está com você. Algumas pessoas têm a mania de achar que quando tudo está bem, Deus está conosco, e quando tudo está mal, Deus nos abandonou. E nós somos expertos em julgar a desgraça dos outros e dizemos: a sua vida está assim por causa de pecado. Você deve ter feito alguma coisa para Deus. Então, quando nós olhamos para a vida do nosso irmão, e o nosso irmão às vezes está passando um perrengue na vida, nós dizemos: isso daí é pecado. Porque nós somos religiosos. Os amigos de Jó mais procuraram motivos para acusá-lo do que para ajudá-lo. Você deve se lembrar da história de Jó. Jó perde tudo. Jó perde os seus bens, as suas posses. Jó perde a sua família. A cada momento o funcionário vinha trazendo a notícia: olha, teu filho morreu, olha, tua filha morreu, olha, o seu rebanho morreu. Então o diabo chegou na vida de Jó
e tirou tudo o que Jó tinha. Então os amigos foram consolá-lo. Mas que consolo eles deram? Eles disseram: olha, você está assim por causa de pecado, você deve ter feito alguma coisa para Deus. Mas nós sabemos que aquela história não tinha a ver com o pecado, tinha a ver com o agir de Deus na vida de Jó. Aquela luta, aquela dificuldade, família sendo destruída, Jó estava falindo, estava quebrando. Além disso, Jó estava doente. A Bíblia diz que ele se coçava com um caco de vidro. E você consegue imaginar que tudo isso tinha a ver com um propósito de Deus na vida de Jó? Não está na hora da gente olhar para as coisas que acontecem nas nossas vidas com uma perspectiva diferente? Eu ministrei isso no culto passado e aquilo foi muito forte dentro de mim. Às vezes, irmãos, o deserto que nós estamos é uma escola que a gente precisa aprender algo. A luta que nós estamos enfrentando, o gigante que se levanta, a tempestade que está sobre nós, significa que nós precisamos aprender algo. Deus quer nos mostrar alguma coisa. Nós achamos que Deus só mostra a sua grandeza, a vontade dele em ambientes de glória. Não, irmãos. Sabe, eu não estou falando que toda a desgraça que acontece na nossa vida é da vontade de Deus, amém? Eu não estou falando de um Deus masoquista que tem prazer em ver seus filhos sofrendo. Não é disso que se trata. Existem sim situações que vivemos que são colheitas. Existem sim tempos que vivemos de dificuldade, de luta, que são colheitas daquilo que nós plantamos, de pecados que cometemos, de ignorância que tivemos, de negligência. Existem sim colheitas que são fruto daquilo que nós plantamos. Então nós não podemos generalizar, mas até essas colheitas Deus pode nos ensinar algo. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo? Deus nos disciplina e isso não diminui o amor dele por nós. Talvez você esteja passando hoje em um momento de disciplina de Deus na sua vida e você se acha menosprezado, você acha que Deus não te ama, que Deus te abandonou. Pelo contrário, a disciplina revela o amor dele. Biblicamente falando, eu li aqui, Deus disciplina a todos aquele quem ele ama. O apóstolo Paulo estava vivendo uma situação que muitas vezes foge da nossa compreensão. Afinal de contas, como pode um homem de Deus, um líder na igreja, respeitado por todos, viver com um espinho na carne? É interessante que Deus compactuava com a ideia do apóstolo ter um espinho na carne. Ser cristão não significa estar sempre forte. Ser cristão significa estar sempre com Cristo. Vou repetir: ser cristão não significa estar sempre forte. Pastor, eu não sei o que está acontecendo, existem momentos que eu estou fraco. Tudo bem, isso faz parte da caminhada. O próprio apóstolo Paulo disse, quando entendeu o agir de Deus, ele começou a se alegrar na fraqueza dele.
Então, ser cristão não significa estar sempre forte. Ser cristão significa estar sempre com Cristo. Como diz a música, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Me parece que os problemas que Paulo enfrentava o motivavam ainda mais. Sabe, eu tenho para minha vida algo que eu aprendi. Certa vez eu ouvi algo e eu achei fantástico aquilo. E eu aplico na minha vida agora. Certa vez um pastor disse que ele gostava de jogar com torcida contra. O Marcos é jogador de futebol, sabe que jogar com torcida contra fica tudo muito mais divertido, né, Marcos? Fica mais prazeroso, principalmente se o teu time está dando um show. E esse pastor disse isso porque uma vez nós estávamos evangelizando uma cidade, e quando a gente chegou para evangelizar, já contei essa história aqui, do que a gente colocou o pé no chão para descer do carro, o demônio se manifestou na mulher na esquina e disse que não era para a gente estar ali, queria matar todo mundo, que aquela cidade estava fechada para ele. Então o pastor disse, eu gosto de jogar com torcida contra mesmo. E eu tomo isso para a minha vida. Às vezes o diabo vem contra a minha vida e se levanta e vem uma opressão e vem um desânimo. São as vezes que eu mais me proponho a produzir para o reino. O dia que você vê eu produzindo muito, orando muito, pode saber que eu estou numa luta. São os dias que eu mais crio, são os dias que eu mais escrevo, são os dias que eu mais falo do amor de Deus. Porque, igual o apóstolo Paulo, me parece que os problemas que Paulo enfrentava o motivavam ainda mais. Você precisa entender que cada investida do diabo contra a sua vida, você precisa investir ainda mais no reino de Deus. Sabe, toda vez que o diabo investe nas nossas vidas, contra as nossas vidas, significa que existe algo diferente em nós. E é isso que me motiva. Quando até o diabo reconhece que existe um futuro profético, existe um plano de Deus sobre a minha vida, existe um plano de Deus sobre a sua vida, e ele quer te paralisar. Você está entendendo? Então o apóstolo disse, 2 Coríntios 12:10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Ele diz, eu me alegro nas fraquezas. Os dias de desânimo, irmão, você precisa ser a pessoa mais animada do culto. Porque é caminhar contra a lógica do mundo, o padrão do mundo. Então o apóstolo disse, eu me alegro nas fraquezas, eu me alegro nos insultos, eu me alegro nas necessidades, eu me alegro nas perseguições, nas angústias, porque quando isso vem sobre a minha vida, isso me deixa fraco. E ele conclui que quando ele é fraco, Deus o fortalece. É isso que nós precisamos entender. Ele se alegrava nas fraquezas, pois quando as nossas energias se acabam, nós só temos um recurso. Às vezes Deus nos manda e permite que esses momentos aconteçam nas nossas vidas, sabe para quê, irmãos? Para que a nossa energia se acabe. Porque enquanto a nossa energia não se acabar, nós vamos andar nosso braço forte. Tudo que nós vamos fazer, nós vamos achar que a glória é nossa, porque tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver com a nossa superação. Agora, quando as nossas forças se acabam, quando você não tem forças para vir para a igreja e você vem, você sabe que quem te trouxe não foi você.
Quem está entendendo? Amém. Pois quando as nossas energias se acabam, só temos um recurso. Em algumas situações, Deus nos permite passar sem forças, para que quando aquilo se resolver, nós não venhamos nos glorificar. Então você passa pela doença sem força, porque quando você for curado, você vai chegar a uma única conclusão: foi Deus que me curou. Não fui eu não tinha força. Então você passa por uma tribulação no seu casamento, e você vem para a igreja se arrastando, e quando tudo se resolve, você não tem dúvida: foi Deus que colocou a mão no meu casamento. Sabe, irmãos, esse é o problema dos fortes. Tia, esse é o problema dos fortes. Porque os fortes não conseguem ver a força de Deus, e eles não glorificam a Deus. A Bíblia vai dizer: aquele que está de pé, cuidado. Esse é o problema dos fortes. Porque os fortes, eles acham que eles estão aonde estão por mérito deles. Sansão achou que poderia brincar com a aliança que tinha com Deus e nada aconteceria. Você conhece a história de Sansão? Ele esnobou a aliança, o pacto. Ele ficava toda hora flertando com o pecado. Porque ele achava que a força dele era dele. E às vezes nós estamos assim. Por isso que a Bíblia manda dizer para o que está de pé: tome cuidado. Reconheça que a sua força não é sua. Sansão só entendeu de fato que a sua força vinha de Deus quando a perdeu. Às vezes Deus permite a gente perder algumas coisas para que a gente possa reconhecer que é Ele quem tem nos dado. Eu conheço pessoa que perdeu a família inteira para então aprender a dar valor na família. Porque família é um presente de Deus. Eu conheço pessoas que perderam empregos, bons empregos, para então aprender a valorizar o emprego. Pessoas que perderam amizades lindas, para então aprender a valorizar a pessoa que está do nosso lado, a pessoa que nos ama. Eu conheço pessoas assim. Você conhece? Pessoas que precisaram sofrer acidentes para então valorizar a vida. A vida é um presente de Deus e você não está valorizando. Eu conheço várias pessoas. Sansão só entendeu de fato que a sua força vinha de Deus quando a perdeu. Sansão não era o cara por méritos próprios. Assim como eu e você não somos ninguém pelos nossos méritos. Você tem coragem de dizer assim comigo: eu não sou nada sem Deus? Isso é desafiador, cara. Eu não sou nada sem Deus. João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está falando? Jesus. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Tem um ditado que eu acho interessante que diz: o homem sem Deus não é nada. Deus sem o homem é Deus. Tiago 4,13
Tiago 4,13 diz assim, presta atenção nisso aqui, irmãos, presta atenção. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Presta atenção. Tiago 4,13, não sou eu falando, estou lendo a Bíblia. Tiago 4,13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Você está fazendo plano, mas você nem sabe o que vai te acontecer amanhã. E o texto continua. Ao invés disso, vocês deveriam dizer assim: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Não sou eu, é a Bíblia. Paulo tinha um espinho na carne por um motivo. Voltamos a 2 Coríntios 12:7. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse. Repete comigo: exaltasse. Isso. Paulo tinha um espinho na carne por um motivo. Para impedir que eu me exaltasse, por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Deus estava tratando o orgulho de Paulo. Deus estava tratando a sua soberba. Porque o tamanho das revelações que Paulo estava tendo e soberbo, Paulo não seria o discípulo de Cristo, e sim o diabo. Porque o diabo é o pai dos orgulhosos. Então o apóstolo tinha um espinho na carne, irmão. E esse espinho na carne do apóstolo estava ali por um motivo: para que ele não se exaltasse, para que ele não achasse que ele era o cara, para que ele não achasse que o que Deus estava fazendo na vida dele, através da vida dele, era por mérito dele. É isso que nós precisamos entender. Eu vejo algumas pessoas que falam assim: eu ganhei tal pessoa, olha, eu orei para essa pessoa e essa pessoa foi curada, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nada. Deus fez, Deus faz. E enquanto nós não entendermos isso, nós teremos o nosso próprio espinho na carne. Olha, eu estudei e eu me formei na faculdade, olha, isso é mérito meu. Não! Se não fosse Deus na sua vida, você não se formaria. Olha, eu tenho um bom trabalho, olha, eu tenho meu negócio, olha como eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu estou construindo, eu estou fazendo, eu tenho minha empresa. Não é você. Não é você. Você entende por que Deus permite algumas coisas? Então, o fraco tornou-se forte. Sabe, irmãos, eu não consigo entender como algumas pessoas, em dias de fraqueza, se afastam de Deus. Eu não vejo lógica, isso não é racional, Marcos, não é racional. No dia da fraqueza, a pessoa se afastar de Deus.
No dia da fraqueza deveria ser o dia que a pessoa mais deveria buscar a Deus. Pastor, eu estou sem forças para ir à igreja. É agora que você precisa ir. É agora que você precisa ir. Pastor, eu queria tanto voltar para a igreja e ficar firme no caminho de Deus, mas eu não consigo, eu estou fraco. É agora que você precisa ir. Existe um lugar que Deus quer estar nas nossas vidas, e esse lugar se chama centro. Existe um lugar que Deus quer estar na sua vida, e esse lugar se chama centro. Se Deus não estiver no centro da sua vida, amados, então Ele vai mexer com as estruturas. E glória a Deus porque Ele faz isso. Imagina se Deus abrisse mão de nós. Jeremias 9:23. Jeremias 9:23 diz assim: assim diz o Senhor, presta atenção aqui. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 9:23. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agradam, declara o Senhor. A glória não está no que você sabe, a glória não está no que você é, a glória não está no que você tem, a glória está no quanto você conhece a Deus. Nós temos o irmão Marcos e ele é talentoso, ele faz uns trabalhos com madeira incríveis, mas a glória não está nele. Esse dom, existe um dom, a glória está em Deus. Amém? Amém. 1 Coríntios 1:27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo, presta atenção, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Está vendo o propósito de Deus na sua fraqueza, irmão? Você consegue enxergar o propósito de Deus na sua fraqueza? Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, quem é a força do fraco? Eu disse no início que o título da mensagem é a força do fraco. Então, quem é a força do fraco? Eu preciso responder essa pergunta. Quem é a força do oprimido, do injustiçado, do minoritário, do desprezado? A resposta é: a força do fraco é Deus. Deus é a força do fraco. Salmo 28:7, Salmo do rei Davi, diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. O salmista Davi disse: Deus é a minha força. Reconheça que não há força em você que não vem de Deus. Se você está forte, é porque Deus está te fortalecendo. Se você está fraco,
é porque Deus quer revelar a força dele na sua vida. Amém. Os dias em que as tempestades vierem, os insultos, os problemas e a fraqueza te abater, são os dias em que você terá mais revelação de Deus na sua vida como nunca antes. Reconheça que não há força em você que não vem de Deus. Se você está de pé, é porque Deus tem te sustentado. Romanos 8:26 diz assim: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acho que eu já contei isso aqui. Outro dia eu estava orando em línguas, e de repente me veio dentro de mim, dentro da minha alma, um quebrantamento muito forte. E eu comecei a chorar, e eu me derramei em lágrimas, e eu me ajoelhei no meu quarto e me derramei em lágrimas, e aquele choro era muito forte, aquela sensação era muito forte, e eu chorava, e eu não estava entendendo nada, porque eu estava orando em línguas, não estava orando como eu estou falando com vocês. E daí eu lembrei dessa passagem. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo estava intercedendo, gemendo. Eu sei que eu levantei fortalecido. Como podemos negligenciar o Espírito Santo de Deus? Peça ajuda a Ele. Peça ajuda a Ele. Quero finalizar deixando 3 reflexões para os que se sentem fracos. 3 reflexões. Depois você, na sua casa, escuta essa mensagem novamente. Ela vai estar na página da igreja, e anota essas 3 reflexões. Escuta novamente essa mensagem e anota. A primeira reflexão que eu quero deixar para você é que fraqueza não é sinônimo de derrota. Então não se entregue. A segunda reflexão que eu quero deixar para você é que Deus ajuda os fracos e não os fortes. E a terceira reflexão que eu quero deixar para você é que a real fraqueza humana é a sua força em si mesmo. Quando você se apoia na sua força, aí está a sua real fraqueza. Se coloque de pé, eu quero orar por você. A força do fraco é Deus. Espero que você entenda porque algumas coisas estão acontecendo na sua vida. E espero que você não desista por causa disso. O que está forte no meu coração é o fato de que Deus permite algumas coisas acontecerem nas nossas vidas para que Ele seja a única alternativa. Não espere a sua vida virar de ponta cabeça para você procurar Cristo. Não espere a sua vida virar de ponta cabeça para você orar mais. Não espere a sua vida virar de ponta cabeça para você se derramar mais na presença dEle. Não espere a doença chegar na sua casa, a dívida. Não espere, Deus. Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu oro pedindo para que o Teu Santo Espírito
possa nos convencer de que nós não somos fortes em coisa alguma, possa nos convencer de que o talento que nós temos foi o Senhor que nos deu, possa convencer de que os diplomas que conseguimos foi porque o Senhor quis assim. Que o Teu Santo Espírito possa nos convencer de que as conquistas que nós temos é porque Deus permitiu, que nós não somos nada, não existe força em nós, a força está em Ti, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece. Como já disse, o Espírito do Senhor é que nos dá vida. Então nós vivemos porque o Espírito do Senhor tem nos sustentado, tem nos dado vida. Deus não nos deixa esquecer que sem Ti nada podemos fazer. Deus não nos deixa nos aventurar em planos aonde o Senhor não está. Não permite entrarmos em negócios aonde o Senhor não está. Não nos permite, Senhor, tomar decisões que o Senhor não está tomando. Pai, nos ajuda. Nos ajuda a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E todas as coisas também significam que as disciplinas, os dias ruins, os dias de tempestades, também cooperam para o bem. Pai, nos ajuda a aprender em meio à dificuldade, em meio ao caos, qual é o propósito do Senhor para a nossa vida. Revela, Senhor, para o Seu povo qual é o Seu propósito com essa luta, nessa dor, nessa dificuldade, nesse tempo. Revela, Senhor, a Sua vontade, pois nós reconhecemos que esteja o tempo bom, esteja o tempo ruim, o Senhor sempre estará conosco. Porque foi o Senhor quem prometeu. O Senhor disse: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, em meio à alegria, em meio à tristeza, em meio à dor, em meio à riqueza, em meio à miséria, à pobreza, quando estamos bem emocionalmente, quando as nossas emoções estão tumultuadas, quando estamos doentes, em meio à doença, em meio ao luto, em meio ao desemprego, em meio à fome, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, e o Seu poder tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza, e o Seu poder tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza. O Senhor está conosco, o Senhor não tem nos abandonado, o Senhor não nos deixou sozinhos no mundo. Nós reconhecemos, ó Deus, que a nossa força vem de Ti. Pai, nós reconhecemos que fraqueza não é sinônimo de derrota. Eu estou fraco, mas eu não perdi a luta. Nós reconhecemos que Deus ajuda os fracos e não os fortes. Então nós reconhecemos a nossa fraqueza. Nós não andamos com uma roupagem de forte. Nós não somos hipócritas. Nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos pecados. E nós reconhecemos, Pai,
que a real fraqueza humana é se apoiar na própria força. Como diz a Bíblia, maldito o homem que confia no homem, que confia na sua humanidade, que confia no seu conhecimento, que confia na sua sabedoria. Se temos que nos gloriar em alguma coisa, nos gloriaremos em Deus. Amém. Nos gloriaremos em Deus. Amém. Deus está conosco. Amém. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A quem eu temerei? Maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém. Deus é a nossa força. Amém. Glória a Deus. Pai, eu oro pedindo, independente, ó Deus, do espinho que tiver na nossa carne, não nos deixe sem a sua presença. Amém. Glória a Deus. Pai, se tivermos que viver uma vida inteira com um espinho na carne, mas com a sua presença, assim viveremos. Assim enfrentaremos as lutas. Assim enfrentaremos os desafios. Porque a única coisa que nós não queremos é te perder. Eu te amo, Jesus. Amém, Senhor. Eu te amo, Jesus. Amém? Amém. Estende suas mãos para cá. Que a graça de Deus, o amor de Jesus, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, que Deus possa te fortalecer nos dias de fraqueza. Não pare quando você estiver fraco. Lembre-se, fraqueza não é sinônimo de derrota. Existe um futuro para você. Existem coisas grandes para a sua vida. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. E Deus será glorificado através da grandeza dele que será sobre você. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.